Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula sobre ondulatória. Vamos agora para a aula 7 sobre a primeira parte de acústica, tá? Nessa aula nós vamos estudar as propriedades e características do som, que é uma entidade física aí que está no nosso cotidiano a todo instante, tá? Bom, só para trazer para vocês, né? O mais legal quando você estuda o som, principalmente aí quem gosta dessa parte mais musical, tá? De instrumentos, enfim, é que as partituras, né? As diferentes notas, né? Foi mais elaboradas, as escalas musical por esse Guido d'Arezzo, tá? O italiano. E aí é legal que as diferentes notas musicais, elas têm uma relação diretamente com matemática, tá? E é bem legal porque aí nós conseguimos relacionar música com matemática e com física quando estudamos o conceito de escala e notas musicais, tá? Então fica aí uma coisa bem legal que música, física e matemática caminham juntos, tá? Mas vamos estudar então o que são ondas sonoras. Nós vimos que são ondas longitudinais, tá? Só que aqui são perturbações de pressão. Então é uma deformação, né? No nosso caso, na nossa voz, é produzido pelas nossas cordas vocais, que vai causar umas ondas longitudinais com variações de pressão, tá? E no caso, então, elas vão se propagar na atmosfera, né, no ar. São ondas mecânicas, então no espaço elas não se propagam, tá? Então, a detecção de ondas no nosso corpo é feito pelo nosso sistema auditivo, em especial no tímpano, tá? Que é uma membrana que vai vibrando de acordo com as variações de pressão, tá? E aí, nós como seres humanos, nós temos uma faixa audível, tá? Assim como nós temos uma faixa visível de ondas eletromagnéticas. No caso do som, nós conseguimos identificar aí desde uma faixa de 20 Hz a 20 kHz ou 20 mil Hz, tá? Lógico que essa faixa de audição, ela varia muito com a idade, tá? E com a saúde da pessoa. As pessoas mais velhas tendem a ouvir menos, uma faixa menor do que as pessoas mais jovens, tá? Então, isso é natural, então, que as pessoas mais idosas tenham dificuldades para ouvir, tá? Até porque o tímpano, ele vai se enrijecendo com a idade. Então, ele não consegue vibrar dependendo da frequência sonora que ele capta, tá? Mas no reino animal, né, nem todos os seres vivos, então, eles detectam nessa faixa de frequência. Por exemplo, em frequências menores de 20 Hz, nós chamamos de infrassom, cavalos e elefantes eles conseguem identificar esses sons. Inclusive, alguns até se comunicam com esses sons, tá? Por exemplo, golfinhos, eles comunicam embaixo da água por algumas frequências que a gente não consegue ouvir, tá? Em frequências acima de 20 kHz, nós chamamos de ultrassom. E aí, isso daqui, por exemplo, cachorros, gatos e morcegos, eles conseguem identificar esses sons nessa frequência, tá? A gente não ouve nada, mas eles conseguem identificar. Faz parte aí do processo evolutivo desses seres vivos, tá? E engraçado até o morcego, né? Que ele usa do som até para se locomover, porque como ele não consegue, ele não tem uma visão muito boa, então ele usa o princípio de eco, tá? Para se locomover. Ele consegue identificar o som que tá voltando para ele, e aí, como se fosse um sensor, ele consegue desviar. Mas isso é assunto para a próxima aula, tá? Bom, então aqui é só para mostrar, então, quando nós falamos, tá? Então nós produzimos perturbações com variações de pressão na atmosfera. Então, a atmosfera é composta aí por vários tipos de moléculas e átomos, então elas vão vibrando e a onda vai se propagando, tá bom? E aí, houveram na história da física, né, da ciência, várias tentativas de medir a velocidade do som, tá? Hoje nós sabemos, então, que a velocidade do som é aproximadamente 340 metros por segundo, tá? Isso é 15 graus Celsius. E veja que ela é bem menor do que a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, tá? E tanto isso é verdade que é por isso que nós enxergamos, quando um raio cai, né, nós enxergamos o relâmpago, a claridade do raio, antes de escutar o som, tá?
Então, isso é um dos efeitos dessa discrepância da velocidade da luz e a do som, tá? Nós enxergamos primeiro o evento para depois escutar, tá? Lembrando que o som é uma onda mecânica, então ela não vai se propagar no espaço. Então, aqueles filmes de Star Wars, por exemplo, que mostra o barulho daquelas explosões, aquilo não acontece. O espaço é um grande silêncio, tá? Apesar que nós podemos enxergar a claridade de um evento, tá? Bom, mas um avanço bem significativo foi dado por Simeon Poisson, tá? Aqui no século XVIII para XIX, que ele conseguiu estimar a velocidade do som naquela época, tá? Considerando princípios termodinâmicos. Então, ele considerou que esse processo de perturbação, variação de pressão, ele considerou isso como um processo adiabático, tá? E quem lembra lá das aulas de termodinâmica, o processo adiabático não tem troca de calor, tá? Porque aqui ele considerou que a voz, né, o som, ele se propaga muito rapidamente, é uma perturbação muito rápida, então não dá tempo de ter trocas de calor. A partir de princípios termodinâmicos, que a gente não vai se aprofundar aqui, ele chegou que a velocidade do som ela pode ser estimada, né, como a raiz aqui de um termo kappa vezes a temperatura, tá? Então, usando princípios de gases perfeitos, tá, ideais, ele chegou nessa expressão, onde esse kappa ele vai depender das características do gás, como o R, né, que é a constante universal dos gases, o M, que é a massa molar das moléculas do gás, e o gama, que isso daqui a gente já viu, né, o coeficiente de Poisson, lá em termodinâmica, que é a razão entre as capacidades térmicas, a pressão e a volume constante, tá? Então é bem legal que ele chegou aqui num resultado bem plausível, né, para a época, unicamente assumindo um gás perfeito, um gás ideal e considerações termodinâmicas, tá? Mas assim, uma outra forma de medir o som é considerando então o próprio conceito de onda que nós vimos, que a velocidade da onda vai ser a multiplicação do comprimento de onda vezes a frequência. Então dá para você também medir é, a velocidade do som usando o conceito de onda. Mas essa ideia aqui do Poisson é útil porque você pode medir em diferentes tipos de gases, né? E aí você vê como que o som se propaga, tá bom? Bom, outro termo bem legal, que aí você já deve ter visto em filmes, né? É a ideia da barreira do som, porque o som é uma coisa que a velocidade dele, né? Existe como a tecnologia nossa de hoje, né, permite nós ultrapassarmos e viajarmos mais rápido que o som, principalmente aí em aviões a jato, tá? Então, o que acontece? Só que acontece aqui um efeito bem legal, porque quando você viaja numa velocidade maior que a velocidade do som, né? Você quebra a chamada barreira do som, ou seja, você tá viajando à frente das próprias ondas sonoras que você está produzindo. Um efeito resultante é que aparece esses cones aqui, ó, formado pelas frentes de ondas que você está produzindo, tá? E esse cone é chamado de cone de Metz, né, em homenagem a esse cientista alemão. E aí dá para você então ver as características desse cone através da velocidade do objeto e a velocidade do som, tá? E aí nós podemos definir então uma grandeza que é chamada de número de Metz, né, o MA, que é a razão entre a velocidade do objeto e a velocidade do som. E por que isso aqui é importante? Porque para valores menor que 1, né? Veja que a velocidade do objeto no nosso cotidiano ele vai ser menor que a velocidade do som, né? Então, nós chamamos, quando o número é menor que 1, como uma velocidade subsônica, que é comum para a gente. Então, todas as nossas velocidades aqui são subsônicas. Só que acontece quando nós temos aí, no caso de aviões, né, jato, nós estamos com uma velocidade do objeto V0 maior do que a velocidade do som. Nesse caso, o número de Mach vai ser maior que 1, e aí nós temos uma velocidade supersônica, são os aviões supersônicos, tá? E aí, assim, quando esse número de Mach assume velocidades acima de 5, aí nós já chamamos de velocidade hipersônica, tá? Aí nós estamos numa velocidade muito incrível, tá? E outra característica bem legal, né, além do cone aqui formado pela quebra da barreira do som, é que isso, como um resultado, nós ouvimos um estrondo, que é por conta dessas ondas de choque, né? Porque aí, com essa quebra da barreira, surge esse cone, e aí
o resultado disso é um estrondo que também é muito comum para a gente. Então, vocês conseguem achar na internet vários vídeos, né, da quebra da barreira de som. Dá para escutar um barulho é, bem ruim, assim, que é o estrondo sônico, tá bom? Bom, mas agora é bem legal que nós vamos ver agora, nessa aula, sobre as qualidades fisiológicas do som, ou seja, as características do som que nós produzimos, tá? Tanto por instrumentos, tanto quanto nossa voz. Algumas delas são até confundíveis, tá? Mas vamos ver aqui as diferenças delas. Primeiro, nosso ouvido, né, tem capacidade de distinguir vários tipos de som. E é por isso que nós podemos classificar o som por vários tipos de grandeza. A primeira é a altura. A altura, ela está relacionada com o som, se for grave ou agudo, tá? Então, um exemplo é o som do homem e da mulher. Os homens, as cordas vocais já são mais robustas, então produz uma frequência que é ligeiramente menor. Isso, isso como consequência, né, ele fica aí na faixa de 100 a 200 Hz, nós chamamos isso de uma voz grave. As mulheres já têm as cordas vocais mais finas, então produz um som mais agudo com uma frequência maior, tá? Então veja, quando falamos de altura do som, estamos falando de frequência do som, tá? Não estamos falando de volume, estamos falando de frequência, tá? E aí, quando você é bem legal que quando você vai é, quando você vai analisar o próprio corpo humano, né? Quando a pessoa está na adolescência, ela vai crescendo, as cordas vocais, né, por conta dos hormônios, também vão alterando. E com isso, a voz de uma criança vai engrossando, né, se ela for menino, ou até pode afinar se for menina, tá? E isso é uma coisa bem fisiológica, que é natural, que impacta então na nossa voz. E quando você vai analisar instrumentos musicais, então você tem também outra grandeza que é o intervalo, que é você estar comparando uma frequência padrão com outro tipo de frequência. Aí nós temos essa questão do intervalo, né, que é a razão entre duas frequências. E aí nós chamamos que dois instrumentos, por exemplo, estão em uníssono se as frequências deles são iguais. Ou eles estão uma oitava acima, uma oitava abaixo, se a relação de frequências dele for 2 para 1, tá? E é bem legal que a partir disso nós podemos definir conceitos que quem trabalha com música vai saber explicar melhor que eu, mas a questão dos tons. Você tem um tom maior, um tom menor, o semitom. Veja que tudo está envolvido com o conceito de intervalo. E é bem legal na matemática que essas grandezas são relacionadas proporcionalmente na forma de frações, tá? Então, as notas musicais são criadas a partir disso. Outra grandeza muito importante é a intensidade sonora, e aí não confunda ainda com volume. Aqui tem a ver com som forte e fraco, mas a questão de intensidade ela fica mais evidente, não quando a gente fala de som, mas também quando a gente for falar de ondas eletromagnéticas, tá? Porque aqui está relacionado com o transporte de energia, porque a onda ela transporta energia. E aí o que acontece? A unidade de intensidade, né, vai ser watt por metro quadrado, porque ela é definida como a potência por unidade de área, ou ainda por joule dividido por metro quadrado vezes segundos. Aí o que acontece, então? Vamos chamar de intensidade I, então, a quantidade de energia transportada por unidade de área por unidade de tempo. A variação de energia no tempo nós chamamos de potência, então a intensidade vai ser a potência numa área, tá? E veja que o som ele se propaga, nós vimos, né, a propagação de ondas em todas as direções. Então ela vai formar como se fosse uma esfera, tá? Então essa área ela vai ser uma área, na maioria dos casos, da área de uma esfera se propagando com o som. E o conceito de intensidade assim, ele mostra para a gente que a intensidade do som, né, mas para ondas eletromagnéticas fica mais claro, ele varia inversamente proporcional ao quadrado da distância. Por isso que, dobrando a distância, a intensidade cai por um fator de 4 vezes, tá? E aí, aqui também é importante que a gente consegue distinguir o nosso limiar que a gente consegue identificar os sons. Então, o limiar de audição, aquele som com menor intensidade que a gente pode captar, fica na ordem de 10 a menos 12 watts por metros quadrados. Só que tem também aquele som muito intenso que causa dor ao nosso ouvido.
E geralmente os shows de rock é assim, né? Mas aí fica na faixa de 1 watt por metro quadrado. Por conta dessa grande variação, né, nas intensidades, principalmente no nosso ouvido, né, o mais correto aí para você, quando você está falando de intensidade auditiva, é relacionar com escalas logarítmicas, porque é uma faixa de grandeza muito alta, né, de 1 até 10 a menos 12. Então, quando nós vamos falar de nível sonoro, nós usamos uma grandeza, né, que é o beta, né, que é a intensidade auditiva, e aí a unidade disso daqui vai ser o Bell ou decibel, em homenagem ao Graham Bell aqui, que ele foi um importante pioneiro aqui nas comunicações, tá? Mas assim, o mais comum é usar o decibel, tá? Então, esse fator beta, a intensidade auditiva, ele é definido como 10 vezes o logaritmo da razão das intensidades, tá? E o resultado disso vai ser o decibel. Se nós não colocarmos o 10, vamos ter o bel como resultado final, mas o mais comum é o decibel, tá? E aí, pode parecer um pouco complicado trabalhar com logaritmo natural, mas nós vamos ver que não é de todo complexo, porque as variações de intensidade vão estar numa escala muito distintas, de um fator de ordens e grandeza na base de 10. Então, é por isso que nós usamos log, porque vai se cancelar alguns termos e a função logarítmica tem uma propriedade bem importante que os expoentes eles tombam, tá? Então, nos exemplos vai ficar bem claro que o logaritmo, trabalhar com ele não é de todo complexo aqui quando nós falamos de som, tá? Bom, prosseguindo, aí sim, vamos falar de volume, né? O volume ele depende tanto da frequência quanto da intensidade. Então, não basta nós falarmos só de intensidade e relacionar com volume, precisamos falar de frequência. Por quê? Porque o nosso sistema auditivo, ele escuta diferente, ele detecta diferentemente é, frequências. Então, tem frequências onde, mesmo com intensidade baixa, nós conseguimos identificar. E tem outras frequências que nós precisamos de uma intensidade maior para conseguir identificar, ouvir. Tá? É por isso que depende tanto da frequência quanto da intensidade. E a partir disso, que quem trabalha com acústica, né, tanto de isolamento acústico ou trabalhar com instrumentos musicais para formar uma sala com melhor transmissão de som, ele trabalha também com essas curvas isofônicas ou isoaudíveis, são faixas onde há uma mesma frequência, né, a gente consegue identificar sons de várias intensidades. Então, nós conseguimos relacionar a intensidade com a frequência numa determinada curva nesse gráfico aqui de nível sonoro com a frequência, tá bom? Então, lembre-se, quando nós falamos de volume, estamos falando de frequência e intensidade, os dois caminham juntos, tá? E é por isso que, às vezes, nós precisamos aumentar ou diminuir o volume lá de nosso equipamento de som ou de uma TV, porque teve uma explosão lá e ficou muito alta. Enfim, tá? Vem por conta disso, dessa sensibilidade do volume. E aí, acho que talvez a última qualidade aqui é o timbre. Aí o timbre é interessante, porque assim, para quem toca instrumentos musicais, fazer uma nota dó, por exemplo, sei lá, num piano, é diferente num órgão ou sei lá, um outro instrumento, tá? É semelhante. Ou ainda mais, fazer uma nota musical no violão é diferente do que fazer a mesma nota num violino, num violoncelo. Isso acontece por causa do timbre. O que acontece é a forma da onda. Porque todos nós, né, podemos fazer uma nota dó, ré, mi, fá, sol, lá, mas nós conseguimos distinguir que a pessoa vai falar a mesma nota diferente do colega. Tentem fazer isso. Ambos falando a nota dó, mas você consegue identificar quem que falou. Por que isso acontece? Por causa do timbre. Por que acontece? A frequência vai ser a mesma, só que a forma da onda é diferente. E essa forma da onda diferente dá essa diferença. É por isso que nós conseguimos identificar, classificar até espécies de passarinhos só ouvindo a voz, o canto deles. Por quê? Porque cada espécie vai ter um timbre específico, tá? Pode ser que
eles cantem a mesma nota musical, mas só por timbre ser diferente, nós conseguimos, inclusive, classificar diferenças entre raças da mesma espécie, tá? Então, o timbre é a forma da onda. O que acontece, então? Nós podemos ter a mesma nota, né, com uma forma muito diferente da onda. E nós conseguimos juntar, então, essa onda resultante somando vários tipos de ondas, com várias frequências, tá? Essa é que é a ideia. A onda de menor frequência, né, nessa somatória, nós chamamos de som fundamental, tá? E aí as demais frequências são os harmônicos. Então, geralmente quem trabalha com acústica, né, vê bastante um negócio chamado transformada de Fourier, que aí você consegue decompor todos os harmônicos das ondas. Mas aqui a gente não vai focar nisso. Então entendam que quando nós falamos de timbre, falamos de formato da onda. Não tem a ver com frequência, intensidade e também não tem a ver com volume. Isso então, como eu falei, né, fica muito comum em instrumento musical. Vamos agora a alguns exemplos. Então, primeiro, temos um avião aqui, ele passa por um observador lá no solo, tá? Na horizontal. O avião está passando aqui exatamente pela horizontal, né? De forma retilínea. E aí o que acontece? O observador ele detecta então o som, né? Quando o avião está numa inclinação aqui de 30 graus em relação à vertical. E sabendo que a velocidade do som é 340 metros por segundo, eu quero saber qual que é a velocidade do avião. Nós podemos fazer isso daqui simplesmente analisando vetorialmente, tá? Então o avião ele está viajando para cá com uma velocidade VA. No ponto P, então, o observador olha e vai sentir a velocidade do som. E aí nós fechamos um triângulo aqui, retângulo, com um ângulo de 30 graus. Podemos relacionar esse ângulo com as velocidades do som e do avião, e nós queremos então descobrir a velocidade do avião. Sabemos então, vamos expressar isso em termos de velocidade do avião. Sabemos que a velocidade do som é 340, o seno do ângulo de 30 graus vai ser meio. Chegamos então que a velocidade do avião é 170 metros por segundo, tá? Veja que aqui a gente somente usou geometria e conceitos vetoriais, tá? Não foi nada de outro mundo. Outro exemplo. Um certo animal aquático, né, tem um órgão auditivo muito sensível. Ele consegue identificar sons na faixa de 40 Hz até 250 Hz. E aqui ele fala que a velocidade do som na água é de 1.450 metros por segundo. Ele quer saber qual a frequência máxima e mínima audível por esse animal. Aqui nós temos a velocidade da onda do som, né, e a frequência. Então vamos usar a relação da velocidade do som de uma onda, né, e para descobrir o comprimento de onda. E aí nós descobrimos que a faixa de comprimento de ondas, né, fazendo aqui para o limiar, aqui, os limiares de frequência, então vai ser 36,25 metros ou ainda 5,8 metros, tá? Bom, o próximo exemplo, num festival de rock, os ouvintes próximos às caixas de som recebiam uma intensidade física sonora de 10 watts por metro quadrado. É muita intensidade, tá? Isso, inclusive, o festival de rock é uma coisa que, para tomar cuidado, gente, que pode até prejudicar a nossa audição, tá? Essa intensidade é muito alta. Sendo 10 a menos 12 watts por metro quadrado a menor intensidade física audível, eu quero saber o nível sonoro, aquele beta, tá? O som ouvido em decibéis. Bom, vamos usar então a equação do nível sonoro. A intensidade I vai ser 10 e a intensidade I0 vai ser 10 a menos 12. Colocando na expressão, então veja, o log, trabalhar com log não é uma coisa arrepiante, ó, porque aqui nós temos 10 dividido por 10 a menos 12. Se você lembrar das regrinhas de potência, né, isso daqui vai subir, só que vai subir com expoente positivo. Então vai ficar 10 vezes 10 a mais 12. Aí você só vai somar os expoentes, isso aqui vai ser log de 10 a 13, tá? E aí é o que eu falei, ó, o log ele tem uma propriedade muito legal, que quando um número, o argumento aqui, ele está com um expoente, esse expoente ele tomba. Então vai ficar 10 vezes 13. Esse 10 é da equação original, dos decibéis. Então vai ficar 10 vezes 13, log de 10. E aí que tem outra propriedade bem legal, o log
ele já é um log, uma função, quando você não coloca é, a base ali, né? Mas você já entende que a base é 10. Então, é o log da base 10 de um número 10, tá? E quando a log de qualquer número 10, depois vocês verificam lá com a professora de matemática, isso daqui dá 1, tá? Porque a ideia aqui é o seguinte, qual número, aqui teria uma base 10 aqui, né, bem pequenininha, escondida aqui, qual número, o resultado disso daqui, né, seria o número que vai expoente 10, que o resultado vai ser o argumento, que é 10. Que número, qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo, então o resultado disso daqui é 1, tá? Então o resultado é 130 decibéis, tá bom? Que é uma intensidade muito alta. Outro exemplo, no mesmo show de rock, né? Uma pessoa a 40 metros da caixa acústica ouve um nível sonoro de 120 decibéis. Admitindo que a fonte é pontiforme, né? Ou seja, ela sai de um ponto, que é a caixa acústica, e isotrópica no sentido que ela se propaga em todas as direções. Eu quero saber qual é a potência emitida por essa caixa, tá? Ele fala, então, o nível sonoro de 0 decibel corresponde ao limiar nosso, que é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Ele fala para considerar, então, o π valendo 3. Bom, primeiro de tudo, precisamos calcular a intensidade que chega para a pessoa a 40 metros. Vamos usar a definição de nível sonoro, porque ele já deu aqui o nível sonoro dessa distância. Ele também deu aqui o limiar de intensidade, que é 10 a menos 2, que a gente consegue identificar. Então, aqui, ó, o beta vai virar 120, e aqui a diferença é que o I0 vai virar, então, o 10 a menos 12. Só que aqui o que acontece? Nós temos, então, ó, veja, aqui esse 120 vai ser dividido por esse 10, né? Então vai ficar 12. Então nós vamos ter que esse log dessa razão de intensidade vai ser igual a 12. E aqui vem outra propriedade bem legal, é que o log ele é a função inversa da potenciação. Então o que acontece? O log, lembra que eu falei que tem a base 10, né? Então, quando eu escrevo log disso daqui igual a 12, o 10 que está escondido aqui significa assim, ó, que esse número aqui ele é o resultado da base 10 elevado ao 12. Então, eu vou tirar daqui que é a razão entre esses números, né? Agora fazendo a função inversa do log. Então, quando eu jogo esse log para o outro lado, entre parênteses, tá? Eu estaria colocando 10 expoente a 12, que é o número que está aqui, tá? Essa é uma propriedade do log, tá? Depois vocês verificam lá com as aulas de matemática. Bom, agora eu vou colocar então que o I0 vai valer o limiar de audição, tá? Vai ser 10 a menos 12. Então eu tenho aqui 10 a 12 vezes 10 a menos 12. Eu vou somar os expoentes. Eu vou ter então 10 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero vai dar 1. Então a intensidade sonora que está chegando é 1 watt por metro quadrado. Mas aqui ele pediu a potência. Então, para calcular a potência, como a intensidade então é a potência dividido pela área, né? Então eu só passei a área para o outro lado, então a potência vai ficar definida como a intensidade vezes a área. E a área, né, como eu falei, é uma esfera, né? No caso aqui vai ser isotrópica, pontiforme. É uma esfera, então a área da esfera vai estar relacionada com o raio dessa esfera. Então é 4πr ao quadrado, tá? Aí o que acontece? Lembrando aqui, ó, então essa é a área da esfera, não é a área de um círculo. A área de um círculo é πr ao quadrado. Mas quando observamos que o som vai se propagar em todas as direções, então vamos ter uma esfera. E a área da esfera é 4πr ao quadrado, tá bom? Bom, fazendo as continhas, então, a intensidade vai ser 1. O 4π, então, vai ser 4 vezes 3, que ele fala para adotar o π igual a 3. E o raio já está em metros, eu não preciso transformar, vai ser então 40 ao quadrado. Fazendo isso, eu encontro que a potência sonora é de 19.200 watts, tá? Gente, então a aula de hoje é isso. Na próxima aula vamos investigar um pouquinho mais o som. Obrigado, até a próxima.